Voltamos então, meus queridos alunos. Bem, seguindo o nosso mapa mental, então, como eu mostrei para vocês, aqui está falando das colônias e das metrópoles. A metrópole, como eu já disse para vocês, ela era, no caso, os países, né? Na época não tinha ainda os nomes de países, eram chamadas de metrópoles. Então, as metrópoles saíam numa corrida pelo mundo, querendo então aumentar a sua faixa de extensão de terras, né? Porque eles entendiam que eles tinham que ser um país rico, uma metrópole rica, poderosa, queriam aumentar então a sua faixa de extensão de terra, queriam metais preciosos e por isso eles saíram nas embarcações então conhecer aí esses mundos que eles não conheciam e chegaram até a descoberta das suas colônias, assim como nós aqui Brasil éramos colônias de Portugal, né? Era uma colônia de Portugal, fomos explorados pelos portugueses. Eles vieram e nos descobriram, e então, através disso, eles fizeram extrações de metais preciosos, de madeira, de tinta, de borracha, tudo que eles puderam extrair, então, eles usaram isso para aumentar a potência comercial no caso de Portugal. Vou me referir a Portugal porque fica mais fácil da gente entender, porque a gente vive isso, correto? Mas não foi só Portugal, os ingleses também tiveram as suas colônias, a França também teve as suas colônias, né? Então, como a gente já viu aí, né, Estados Unidos era uma colônia da metrópole Inglaterra, dos ingleses, né? E lá também aconteceu mais ou menos no mesmo sentido. Todas elas queriam mostrar o seu poderio, todas elas queriam mostrar o seu poder aquisitivo. E para isso, então, eles tinham que sair às descobertas de coisas novas, coisas que rendesse o poder. Vamos supor, hoje em dia, para você mostrar que você tem poder, que você tem um poder aquisitivo, que você está bem, você tem dinheiro, você compra um carro novo, um carro do ano, você compra uma casa muito bonita, né? E era assim, então, que essas metrópoles queriam fazer, para mostrar para o seu vizinho que elas estavam bem comercialmente. Bem, lá na Europa já acontecia, já estava na frente então desse comércio, porque já havia Revolução Industrial, enquanto nós aqui ainda estávamos ainda à mercê da nossa colonizadora portuguesa. Pois bem, eles vinham atrás então, eles queriam extrair ouro, metais preciosos e as outras especiarias, como eu falei para vocês, né? Tudo que eles pudessem extrair. Pois bem, aí eles queriam então fazer, isso seria aqui ó, o metalismo, tá? O metalismo são os metais preciosos que eles encontrassem, tudo que eles pudessem extrair então. Já fomos para a parte do metalismo. Aí vem o pacto colonial. Pois bem, o pacto colonial era o seguinte: tudo que você tem, assim Portugal como o Brasil, tudo que você tem, tudo que você produz, você tem que comercializar comigo primeiro. Eu extraio de você, compro de você a um preço bem mais barato e eu revendo se eu quiser. Tem que passar por mim primeiro, porque eu sou o rei absoluto, você é minha colônia e é assim que tem que acontecer. Então é claro que a colônia nunca ia ter um poder aquisitivo econômico, porque ela tinha que, ou quando não doasse, ela tinha que negociar os seus bens, então, com a sua colônia. Por isso esse pacto colonial. Ela sim fazia essa exportação, né? Ela fazia então essa travessia e ela tinha os lucros e não a colônia. Pois bem, e ela então vendia a um preço, claro, bem mais alto, né, para sua própria colônia. Vejam bem. Então, a produção manufatureira. A produção manufatureira era antes da época da Revolução Industrial, porque aqui no Brasil era um produto que era feito com mais, levava-se mais tempo para produzir, não tinha maquinário, tipo, algumas pessoas na época, eu vivi esse fato de terem um sapato feito à mão, de ter um terno pelo alfaiate. Hoje não se ouve mais falar em alfaiate, mas eu ouvi. Eu tive a oportunidade de ter um alfaiate. É claro que você pagava bem mais caro, porque era uma peça que levava mais tempo, né? Porém, era uma coisa que produzia com o melhor efeito possível, era dessa forma então. Por isso, a produção manufatureira. E é claro que eles vendiam com preços mais caros. Então, quem tinha esse produto manufatureiro e conseguia vender por um preço mais caro, ele também saía na frente comercialmente. Ok? Depois, então, as metrópoles nós já falamos, tem a produção manufatureira, que é essa que eu expliquei, que é a produção feita manualmente, que
leva mais tempo, né? Sem o auxílio das máquinas e sim manuais, né? Os tipos de mercantilismo. Existia alguns tipos de mercantilismo, como eu expliquei, o mercantilismo aqui de Portugal, com a sua colônia que era o Brasil, e tinha o mercantilismo, que era a Inglaterra com os Estados Unidos, claro que os Estados Unidos era uma colônia, né? E dentre outros também. Monopólios comerciais. O monopólio comercial nada mais é esse, como eu falei, que acontecia entre Portugal e a nossa colônia, porque Portugal, então, ela tinha o comando absoluto sobre a sua colônia e ela, então, dizia, ó, vocês vão vender para mim, eu coloco o preço, eu digo a quanto e para quem e aonde pode ser vendido. Dessa forma, ela se tornava, então, um monopolista. Ela determinava o valor e quando e como tinha que ser vendido, né? Outra situação também é a balança comercial favorável. Mas essa palavra é falada até hoje, prof. Balança comercial favorável, eu escuto lá no jornal e é tão chato e que eu passo para frente. Mas esse assunto esbarrou aqui na nossa atividade, aqui no nosso vídeo e nós vamos ter que falar sobre ela. A balança favorável nada mais é que quando eu compro mais do que eu vendo, eu estou fazendo um déficit. E esse déficit eu gasto mais do que eu ganho. Então, acontece essa balança desfavorável quando acontece isso, por isso se chama déficit, né? E ela não é favorável por quê? Porque eu acabo, então, perdendo a minha riqueza, porque eu gasto muito mais do que eu compro. E assim acontecia com as metrópoles. Elas queriam, então, ficou difícil essa situação. Seguimos, então, no próximo vídeo para finalizar a nossa aula. Beijo, meus queridos. Até breve.